Isso. Se depois alguém quiser procurar. A BBC também publicou um artigo mostrando as provas. E eles conseguiram ver que, assim, no início, o primeiro diagnóstico foi no final de novembro, meio para o final de novembro. Eles sequenciaram o vírus. Teve uma reunião do Partido Comunista Chinês, que reuniu um banquete para 40 mil pessoas ainda em dezembro. E aí, assim, o próprio prefeito da cidade falou que ficou com medo, eles tentaram controlar para não assustar o mundo, né? Uhum. Alguns médicos conseguiram enxergar isso e começaram a falar isso, e eles foram presos, foram obrigados a assinar um termo dizendo que estavam espalhando notícias falsas. O prefeito chegou a aparecer pedindo desculpa, prefeito de Wuhan. Então, e aí um desses médicos, ele fica doente depois, é um oftalmologista que fica doente, e ele morre, né? Os outros 4, ninguém tem mais contato. Tiveram 2 jornalistas que também denunciaram chineses e que também ninguém sabe. Uhum. Então, a gente sabe que essa denúncia dos médicos foi feita no final de dezembro. Depois, a China fala para o mundo que tinha um novo coronavírus causando uma SARS, né? Que é uma síndrome de insuficiência respiratória aguda. Só que ela não declara ainda como uma epidemia, né? Ela vem fazer isso só em janeiro. E assim, a Universidade de Southampton fez um estudo e viu que se 13 dias antes ela tivesse feito aquilo do que em janeiro, essa epidemia seria controlada mais localmente, não seria colocado como uma pandemia. Visto isso, né, então a gente tem um novo vírus que não habitava humano e que está habitando, que é da família dos coronavírus, mas que é um vírus novo e que está causando uma síndrome de respiratória aguda nas pessoas. É uma doença nova, ninguém tem imunidade. Então, assim, esse vírus, a gente sabe que a taxa dele, a capacidade dele de infectar alguém é muito alta. Então, praticamente 100% da população vai pegar se não tiver nenhum controle. Então, né? não é errado. Então, esses dias eu cheguei a falar isso aqui, que eu falei, gente, é uma gripe. Você não tem como escapar de uma gripe, porque hora ou outra você vai vacilar. Entendeu? Porque ela tá em tudo. Você tocou aqui no copo, você tocou de volta, uma hora tu vai esfregar o olho. Isso. Então, no vacilo, todo mundo acaba pegando. Acaba pegando. Entendeu? E aí, você tem aqueles que vão pegar o vírus, e aí 80% da população não vai sentir nada, né? E Quando você diz sentir nada, é a ponto de ser tipo um resfriado? Não, é a ponto de não sentir nada. A ponto de passar batido. Isso, 80% é assintomático. Uhum. E aí a gente vai ter 20% da população sintomática, né? Dentro desses 20% da população, porque você vai pegar assim um número, são 100 pessoas, vamos dizer o número hipotético. 100 certo. pessoas moram naquele país pequenininho. As 100 pessoas vão pegar. Dessas 100, 80 não vai apresentar sintoma nenhum. Tá? Vai achar que nem pegou. Que nem pegou. Certo. Sabe? Aí depois, num achado de exame, você vai descobrir que aquela pessoa fez imunidade. Né? Ela tem anticorpos contra aquele vírus, quer dizer que ela entrou em contato, ele chegou a penetrar e o próprio organismo foi lá, resolveu e ele ficou assintomático. Os 20% que vão manifestar, dentro desses 20% que vão ter alguma coisa, então assim, 20 pessoas, das 100, 20 pessoas vai ter alguma coisa. Certo. Essas 20 pessoas que vão ter alguma coisa, a gente precisa... A gente sabe que dentro dessas 20 pessoas, menos de 10 vão precisar de hospitalização. Porque aquelas... 10% ou 10 pessoas? 10 pessoas, assim, metade, tá, assim, metade mais de metade nem precisar ir no serviço de saúde. Metade, você vai falar assim, eu tô com coriza, tô com febre. Aí, hoje a gente já tem os telefones, tá? Baixem um aplicativo que chama Corona SUS, que é o do SUS, que ele te fala a unidade básica mais perto. Ele vai perguntar, você tá bem? Você tá sentindo isso? Se você não tiver dificuldade para respirar, não tiver respirando muito rápido, né? Você não precisa ir ao pronto-socorro de imediato. Você fica em casa,
toma medicação para febre, muito líquido e repouso, tá? Então, assim, nessa situação excepcional, o próprio Ministério da Saúde soltou uma portaria no qual ela respalda o médico de fazer o atestado, se o paciente precisar ficar em casa os 14 dias, de fazer o atestado para ele e para os familiares, sem ele comparecer a uma unidade de saúde, tá? Então, ele vai receber o atestado, enfim. Se ele tiver um pouco mais cansado, com dificuldade de alimentar, mas não está respirando rápido, não está com falta de ar, de repente ele pode comparecer a uma unidade de menos complexidade de saúde, a UBS. A UBS. Isso. Estando um pouco mais com sintomas, esse paciente pode ir para a UPA, né? E agora a gente vai ter o programa, né, espero, dos hospitais de campana, que vão atender baixa complexidade. Então, é aquele paciente que está um pouco mais cansado, que não está conseguindo comer, mas que você vai botar ele num leito, vai fazer reposição via soro, né? E das coisas... Quais são os sintomas? Sintomas que você tem é assim, que todo mundo tem sentido. É um cansaço, né? Vai ter coriza, alguns vão ter um pouco de dor de garganta, febre é fundamental, tá? Tem que ter febre acima de 37,8, tá? Abaixo disso não é considerado febre. Então, tem que ser febre aferida, né? Então, você tem que medir lá, tô com 38 de febre. A febre não é muito alta, igual nas infecções bacterianas, que pega lá 39. Então, você vai ter febre. Febre é um sintoma importante de ter, tá? Você vai ter dor no corpo, cansaço, muitos relatos de perda do olfato, né? Você não consegue sentir cheiro, e perda do paladar, né? Você coloca a comida na boca, mas não consegue identificar o gosto. Parece os sintomas de Zika. Eu tive Zika, e é bem isso aí que você tá falando, tirando as dor nas juntas, rola tudo isso daí. E aí acaba que, assim, à noite pode piorar, né? Porque a gente já tem... à noite as doenças mesmo pioram, porque o nosso metabolismo abaixa. Então, à noite você pode ter dificuldade para dormir, enfim, né? Então, as pessoas têm relatado que se sentem melhor durante o dia. Mas podem ficar em casa. Dos pacientes críticos, né? A gente sabe hoje que ele evolui como se fosse uma inflamação grande no pulmão, que a gente chama de uma pneumonite viral, né? Ele começa bastante líquido no pulmão, a pessoa tem dificuldade de respirar e tudo. E a melhor forma de tratar isso, a insuficiência respiratória aguda, é em ventilação mecânica, né? Então, assim, a pessoa precisa receber um tubo, precisa receber um ventilador e precisa ficar em cuidados intensivos, tá? Quanto mais precoce for feita essa medida nos pacientes com insuficiência respiratória, que cai a queda de saturação, tem dificuldade de respirar, não consegue respirar sozinho, quanto mais precoce isso for feito, é mais fácil de você tirar do respirador e de você tirar aquele paciente da UTI. Então, o cara sentiu falta de ar, ele procura uma UBS. Não, se ele sentir falta de ar, ele tem que ir ou para uma UPA ou para um hospital. Ah, tá. Então, acima da UBS. Isso. Ah, tá. Porque aí teria a UBS é só para tratar aquele cara que tá cansado e que às vezes vomita, alguma coisa assim. Mas, assim, falta de ar e dificuldade de respirar, ou ele tem que ir para uma UPA ou ele tem que ir para um hospital. Tá? Que é a parcela mínima. Que a gente fala assim, daqueles todos que vão ficar doentes, 5% pode ser que precise de hospitalização. Certo. E precisa de cuidados intensivos. Faz sentido, então, essa coisa de criar os hospitais de campanha. Tipo, que nem pegaram, acho que foi no estádio do Corinthians, ou do Pacaembu. O Pacaembu vai fazer, né? uma baixa... Vai ser um hospital para tratar os que ainda não... que precisam de hospitalização, mas que não precisam de respirador, tá? O AMB, que é o Sambódromo, vai ter leito com respirador lá também. Certo. Tá? E se precisar, dependendo da demanda, parece que o São Paulo também colocou o Morumbi à disposição, e aí eles não descartaram ainda montar um hospital de campana, uns ambulatórios lá. A senhora acha que vai chegar a esse ponto de usar esses hospitais? Então... Porque, assim, São Paulo é onde tem mais gente
tanto infectada quanto gente que já morreu. Se eu não me engano, são 40 morreram só. 40 morreram. 46 Brasil, 40 foi só aqui em São Paulo. A senhora acha que São Paulo vai precisar disso? Acho que sim, por quê? Porque a gente tem que pensar que São Paulo, ela tem uma alta demanda de alta complexidade, né? Então, eu tenho os hospitais que tratam problemas cardiovasculares. Então, você tem que lembrar que as pessoas não pararam de infartar nem de ter AVC. Certo. E isso precisa de hospitalização. O trauma não parou, né? Os motoqueiros continuam caindo, continuam tendo alguns acidentes. Então, assim, o trauma ainda não parou. A gente tem os pacientes oncológicos também, que dependem das unidades, que são pacientes complexos. E o São Paulo é referência nesse tratamento de pacientes oncológicos também, que não podem parar. Eu também estou atravessando uma epidemia de dengue, né? De janeiro até agora, a gente tem 30 mil casos de dengue. E são pacientes... Porque agora a gente está enfrentando o tipo 2, que não vinha há alguns anos, né? Porque são 4 sorotipos da dengue. A televisão às vezes fala de um jeito que dá a impressão que assim... mas o prefeito está montando um hospital para pegar... Parece que é uma UTI diferente. Na verdade, é a mesma UTI. É a mesma UTI. A mesma UTI que chegou o cara que está com um caso grave de dengue, ele ele deita do lado do cara que teve um acidente de moto, que deita do lado do corona. Isso. Como a taxa de infectividade do corona é maior, então a gente precisa, assim, separar leitos só para coronavírus. Porque eu vou ter que ter um pouco mais de equipamentos de proteção individual, né? Eu vou ter que ter um leito de isolamento, porque, assim, o paciente que infartou, que teve AVC, que está com insuficiência renal e que precisa dialisar, que está na UTI, eu não preciso separar ele dos outros. Eu posso ter um salão com macas... Com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Agora, um paciente que tem uma doença que transmite para os outros, eu não posso agravar o quadro daquele paciente. Que além de quebrado ainda vai ter Vai ter o outro. Além de infartado, ainda vai ganhar um vírus. Então, assim, eu preciso separar e ter um isolamento, inclusive com a pressão do isolamento... Para o ar não sair, ela tem que ser diferente. Tem que ser uma sala com pressão negativa, uma série de coisas, o isolamento. Então, isso demanda um pouquinho de tempo para organizar. Para você poder montar tudo. Para você organizar isso.